no sistema brasileiro, o presidente é uma espécie de príncipe, né? Espécie de príncipe que eu digo, ele dá pauta, ele conduz, quer dizer, tá? Quer dizer, então, assim, o governo tende a formar uma coalizão no Congresso, né? Nos últimos governos, pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro, você tem um índice de governismo no Congresso arredondando aí em torno de 75%. Tá? Então o Congresso é governista. O Congresso é governista. Até a gente discute muito, assim, cadê a terceira via? Cadê a terceira via? A terceira via é mais governista do que o Congresso. Tá? Se pegar o PSDB, todas as votações do governo Bolsonaro, 83% com o governo. Se pegar o PSD aí do Gilberto Kassab, né, 91% com o governo. MDB, Simone Tebet, 85%, 86% com o governo. Então, assim, o Congresso tende a ser governista, seja qual for o presidente. Você teve quebras disso, historicamente. Dos dois impeachments, você teve quebra disso, com o Collor e com a Dilma. Mas são momentos de exceção, digamos assim, nesses 35 anos aí de redemocratização. Tá? Então, quer dizer, a tendência, tanto o Bolsonaro como o Lula, que são os favoritos aí, a se elegerem, vão ter maioria no Congresso. Né? O Bolsonaro mesmo que surgiu, quer dizer, ele entra na política, na grande política, ele se elege em 2018 com o discurso de não vou jogar com o Centrão, se pegar, né, se gritar pega ladrão, não forma um governo de coalizão tradicional. No primeiro ano do governo Bolsonaro você não tinha essa maioria estruturada no Congresso, mesmo assim aprovou a reforma da Previdência, aprovou a lei da liberdade econômica, não é? Mas a partir da metade do governo, um pouco antes, forma a coalizão. Hoje tem uma coalizão, especialmente na Câmara, muito sólida em torno do governo. Então, eu acho que por aí não vai ter muita novidade. Né? Tanto Lula como Bolsonaro vão formar a base no Congresso. A questão é qual a agenda. A pergunta é qual é a agenda. Né? Então, por exemplo, e aí as pessoas dizem, não, mas o Congresso vai ter grande renovação. Não, a renovação em 2018 foi grande, foi 47 alguma coisa, 47%, acima, né? Muito acima da média histórica. Esse ano, a minha impressão é que vai ser menor a renovação. Por quê? Primeiro que a gente não está na onda da nova política, né? Mudou essa onda. Né? O sistema político tradicional retomou o controle do jogo, digamos. Né? Segundo, tem muito dinheiro na campanha eleitoral. Nós aprovamos 5 bilhões de fundão eleitoral e quem já tem mandato pega, digamos assim, a parte gorda desse recurso. Então tem mais dinheiro para a campanha. Então a tendência é a gente ter uma renovação um pouquinho menor. Acho que a esquerda cresce no Congresso, porque tem uma candidatura muito forte do Lula puxando, né, em vários estados, coalizões fortes. Né, então nós podemos ter um Congresso, quer dizer, que tem uma bancada à esquerda mais forte, mas isso não significa necessariamente que ele é mais ou menos reformista, porque depende de quem comanda a agenda. Então, por exemplo, se a gente tiver o governo Lula, possivelmente não vai andar a privatização dos Correios, ele já disse que não vai fazer privatização. Se eleger o Bolsonaro, possivelmente vai andar em privatizações, porque o Paulo Guedes deve ser o ministro da Economia, ele é a favor de privatizações, como fez a privatização da Eletrobras, vai para frente essa agenda. Se ela vai ser mais rápida ou menos rápida, mais intensa, bom, isso a gente vai ver. Mas a gente teve no governo atual a privatização da Eletrobras. Se fosse um governo à esquerda, possivelmente não teria a privatização da Eletrobras. Como a gente teve no passado, na época do governo Fernando Henrique, privatizações importantes que vieram desde lá do Collor de Mello, Itamar Franco, etc., da Vale do Rio Doce, da Embraer e assim por diante. São visões do país, são visões do país. Então, eu diria assim, é óbvio que a eleição, essa eleição é importante porque ela aponta diretrizes, digamos assim, mas o perfil do Congresso, eu digo sempre, quer dizer, ele na margem pode ser um pouquinho mais reformador ou menos reformador, um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais centro-liberal, digamos assim, isso é muito fluido no Congresso, né? Mas quem dá pauta no Congresso é o Executivo. Então, no fundo, a grande decisão que o país está tomando são esses grandes caminhos. Quer dizer, você quer manter a regra do teto, você quer apostar no programa de privatizações, você quer apostar num programa de maior abertura, mais liberal, tem um lado. Você quer uma política mais desenvolvimentista, etc., com talvez um peso maior ao BNDES, né? Você tem restrições a programas de privatização, você tem uma outra alternativa. São digamos assim, isso não é eu que estou... Não é uma opinião minha, são os candidatos que dizem isso, são os programas que dizem isso, são as histórias que dizem isso. Nesse ciclo de reformas que o país viu nos últimos 6 anos, desde 2016,
fica claramente delimitado. Você pegar assim 20, eu analisei, eu coloquei no papel 20 reformas que o país fez, né? Sistema ferroviário, cabotagem, saneamento, enfim, Banco Central, Previdência, Trabalhista. Você coloca as reformas todas e você vê claramente, tem um lado do jogo que votou a favor, tem outro lado que votou contra. Não é uma opinião, não é uma opinião. As pessoas dizem, mas não é uma opinião. São votos do Congresso, isso tem números, votos, é muito claro isso tudo. Agora, a democracia, Ivan, essa é a beleza da democracia. A democracia permite que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre essas reformas, né? E, no fundo, é esta a importância da eleição, é dar uma condução, dar uma via para onde o país deve caminhar. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, o país vai decidir, e a decisão que o país tomar nessas eleições, na minha visão, dará o curso, digamos assim, do perfil, né, das políticas públicas que o país vai adotar nos próximos anos.